Nos últimos meses eu tive alguns problemas com equipamento de vídeo, estava sem câmera, não gravei. Estava também, além dos problemas com as questões técnicas, eu também estava tendo algumas dúvidas, algumas questões em relação aos rumos desse canal, as coisas que eu venho postando por aqui. Eu acho muito importante a gente fazendo, conforme o tempo vai passando, a gente ir reavaliando as nossas escolhas, tipo, o que eu fiz, qual era a minha intenção quando eu fiz isso, será que não tem que dar uma mudada, será que eu não tenho que tomar um outro rumo na minha vida? E, na verdade, eu passei por várias questões. E isso é uma coisa que eu queria conversar com vocês, bater um papo. Olá, meu nome é Alessandro Alwede, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu tô a fim de conversar com vocês sobre algumas coisas, falar sobre alguns projetos, falar sobre alguns desabafos, algumas sofrências que apareceram no meio do caminho. Como se a pandemia já não fosse, assim, uma sofrência. E aí, nos últimos meses, eu me questionei muito, assim, uma das minhas vontades, uma das coisas que eu sempre tive vontade, era fazer um mestrado. Eu queria fazer um mestrado porque eu sou uma pessoa que gosto muito de dar aula e eu pensava assim, olha, já que eu tenho esse gosto, assim, né, essa vontade de dar aula e tal, nada melhor do que você fazer um mestrado, você estudar algum tema que você curta, para depois, se algum dia surgir uma oportunidade, você ter as qualificações que são exigidas na hora de você dar uma aula. E uma das coisas que eu já vinha construindo era uma ideia de que eu poderia fazer um mestrado na área das artes. Como eu tinha várias ideias e nenhuma delas estava muito bem trabalhada, eu pensei, olha, antes de propor alguma coisa num processo de seleção de mestrado, por que eu não faço uma aula, uma disciplina isolada para ver como é que são o que está sendo discutido dentro das universidades, em especial aqui em Belo Horizonte, na UFMG, lá na Faculdade de Belas Artes. E aí eu decidi fazer uma disciplina com uma professora que eu já tinha tido aula na especialização, porque eu fiz especialização em artes visuais na Universidade Estadual, daqui de Minas Gerais, UENG, que é a Maria Angélica Melende, a PIT, como ela é conhecida. Quando eu vi que a PIT ia dar uma matéria, eu pensei assim, vou fazer essa matéria porque eu já gosto dos temas e dos assuntos abordados pela PIT, então eu vou ver o que está sendo tratado dentro da academia. Fato é que em abril eu entrei na matéria e ela acabou recentemente, no meio agora de setembro. Foi assim, foi um marco, gente, foi um ponto de mudança. Sinto que foi um ponto de mudança, principalmente por perceber o quanto eu consegui amadurecer o meu pensamento e amadurecer as coisas que eu vinha trabalhando. Porque quando eu fiz a especialização em 2015, a aula da PIT, meu Deus, era super legal, mas era tanta informação, era tão difícil ler os textos e tal, e dessa vez foi muito mais suave, muito mais tranquilo. Foi assim, leitura acadêmica, quem aí já fez algum curso, sabe? É muito puxado. Só que é diferente quando é puxado por conta de quantidade de leitura e quando é puxado pelo tema, pelo assunto que você não domina e, assim, ler 10 páginas, você gasta 1h30, sabe? Uma coisa meio assim. E com o tempo, né? 27 anos eu tinha quando eu fiz em 2015, 33 agora em 2021. Aí perceber essa mudança, assim, que bom, né? Que bom que agora eu tô conseguindo acessar esse material e não sofrer do jeito que eu sofria. Porque eu sabia que a aula da PIT era maravilhosa e agora eu consegui me engajar de uma forma, muito boa. Foi, como eu disse, foi um marco. Foi um marco mesmo. A PIT é simplesmente maravilhosa. Quem não conhece Maria Angélica Melende, eu vou deixar listado aqui embaixo 4 palestras que eu assisti dela no YouTube, que eu achei que ajudou muito a entender também o que ela tratava na aula, mas eu acho que me ajudou a entender também o pensamento em arte, o pensamento de artistas, o pensamento do que está acontecendo na arte contemporânea, brasileira, latino-americana, enfim, mundial. Quando você começa a acessar algumas informações, você começa a perceber
que a sua interpretação sobre o mundo, ela dá uma ampliada. É muito bom. Eu amo estudar por conta disso. Conforme você aprende uma coisa nova, a sua visão, né, a sua percepção sobre o mundo se expande também junto com o conhecimento que você está adquirindo. Você consegue ver coisas que antes você não via, não no sentido mágico. Ai, olha, agora eu tô vendo alguma coisa super diferente. Não, assim, olha, eu olho para alguma coisa, eu consigo perceber outras fontes, outras camadas de interpretação, outros assuntos que estão presentes naquele negócio que às vezes passava batido por mim, sabe? Então, participar dessa disciplina isolada, não sei se vocês sabem, quando você ainda não é um aluno do mestrado nem do doutorado, você não passou ainda num processo seletivo de um programa de pós-graduação, você pode ir lá no site, ver quais disciplinas estão disponíveis para alunos de disciplinas isoladas. Você vai lá, pega a matéria que você quer, escreve uma carta falando qual o motivo, né? Pelo menos na UFMG é assim, escreve uma carta para o professor falando qual o motivo de você querer participar daquela aula, manda, se inscreve, se o professor aceitar, você se inscreve e você participa da aula. Então foi assim que eu me inscrevi, foi assim que eu participei. Então foi isso, assim, das coisas que eu estava me questionando era a minha produção como artista e a minha pesquisa em arte também, assim, quais são os rumos que eu quero dar para a minha pesquisa. Para as pesquisas, né? A gente nunca faz uma só, mas para as pesquisas e, assim, o corpo que a gente quer dar para ela. E nesse processo todo eu tive a ajuda de várias pessoas, da pitch, dentro da matéria, de amigas que já estavam, uma amiga minha que já passou por esse processo de mestrado, doutorado, uma outra que está dentro do processo, e conversar com elas, bater papo, expor minhas dúvidas, meus receios, meus medos e tal, me fez entender bastante o que eu estava querendo. Então, assim, conversar, desabafar, contar os seus medos e receios para as pessoas é algo também transformador. É algo também que te expõe e no ato de você se expor, você enxerga seus problemas. Eu acho que por isso que terapia, análise, essas coisas faz tanta diferença. Porque, assim, faz bem, sabe? Faz bem. Acho que a gente está no mês, né? Mês de Setembro Amarelo, mês de cuidado com a saúde mental. Acho que é sempre bom a gente entender que nós não precisamos ser pessoas que sofrem caladas e sozinhas. Passando essa parte sobre esse processo, né? Que foi pensar produção artística, pensar meu trabalho nas artes. E aí uma outra coisa que aconteceu nesse tempo, enquanto eu fiquei na disciplina isolada, é que eu pude também ir tocando com mais cuidado alguns trabalhos e alguns projetos que eu tinha. Por quê? O que aconteceu? Eu fiquei meio sem tempo, né? Porque eu estava trabalhando meu trabalho dia a dia, de 8 a 5, indo para a aula uma vez por semana, mas a aula era de 6 até 9 horas da noite, 9h30 às vezes. Então, puxava um tempo e você tinha que ler muita matéria e tal. Então, eu tive que pensar melhor no que eu estava dispondo a minha energia. Quais eram os projetos que eu estava colocando o esforço, o pensamento, enfim, colocando a minha energia nos projetos. E eu tive que parar com muita coisa, deixar muita coisa de lado. Em algumas das coisas eu tive que desistir. Tipo, não quero mais fazer isso. Sabe quando você chega num ponto assim que você fala, não estou afim mais de fazer isso? Acho que é um pouco daquilo que eu estava falando, assim, não é porque eu me coloquei num processo que eu preciso arrastar só para ver o fim. Não. Eu sempre falo isso, né? Aí é uma coisa que eu sempre falo. Eu posso começar, mas não necessariamente eu preciso me matar para terminar. Se a coisa não tá me dando alegria, não tá me dando tesão no fazer, para que eu vou ficar fazendo, né? Então, assim, eu tive que parar com muita coisa. E ao parar com muita coisa, eu tive que repensar quais eram as coisas que eu ia tocar, continuar tocando. Tipo, o que vale a pena? O que vale o meu esforço? Vocês viram que eu postei na última semana um trabalho, que é em vídeo, de uma espécie de um diário. Se você não viu, veja, ó, tá aqui, ó. O trabalho em si é o vídeo. O trabalho finalizado é isso que vocês conseguem acessar aqui no YouTube. Então vocês podem clicar lá, deixem um comentário, me digam o que vocês acharam. Vai ser super legal ter esse retorno de vocês. Eu estou fazendo o do mês de setembro. Então vai ter um novo. Mas enfim, isso é coisa para mais para frente. E um outro trabalho que eu não sei se vocês viram, que é a série de entrevistas que eu comecei a fazer aqui no canal também, que eu comecei pelo Desali. Se você não viu,
É aqui, eu acho que fica nesse cantinho. Se você não viu, clica, vai lá, vê o Desali, o que o Desali conta pra gente sobre essa profissão de artista, sobre a trajetória dele, o que ele passou, o que ele viveu e como que ele faz para tocar os seus projetos. É sempre bom ouvir as pessoas, sempre bom ouvir as pessoas. Elas trazem... É sempre bom que nesse processo de escutar, você consegue lidar com realidades que você nunca viveu, nunca vai viver, mas você consegue aprender coisas que fazem sentido na sua vida, na sua rotina, e isso ajuda a gente a se capacitar como um profissional, acho que de qualquer área. Estou falando aqui das artes, né, porque é a minha área de interesse, mas qualquer das áreas, você escutando pessoas que já tenham um trabalho consolidado, que já tenham uma história, isso agrega pra gente. Então, eu vou postar uma vez por mês, eu já comecei a editar o vídeo de outubro, então vejam do Desali, depois vejam o que eu vou postar no próximo mês. As aulas é uma outra coisa que eu gosto de dar aula, e eu vou pensar agora muito bem no formato dos vídeos, tanto de meditação quanto de pintura. Eu acho que pintura é a primeira técnica que eu vou abordar aqui no canal como uma técnica de ensino, né, esse fazer da pintura, porque foi uma das que eu mais trabalhei, então eu tenho mais facilidade em ensinar. Mas mais pra frente eu posso postar outras coisas e eu vou dar sequência, como se fosse agora. Eu tô pensando sempre assim, ó, esses projetos aqui do canal são uma espécie de temporadas, assim, na primeira parte eu postei esses vídeos, depois eu vou postar outros, e vão ser como se fossem temporadas mesmo, pra gente ir acompanhando e agregando mais conhecimento e partilhando coisas que a gente sabe. Então, eu suponho que se você chegou até aqui, você é uma pessoa que gosta de arte, que gosta desse tipo de assunto, e é sempre bom ter você por aqui. É sempre bom poder saber que tem alguma outra pessoa aí me ouvindo e que pode deixar um comentário, que pode deixar um like, que pode se inscrever no canal e pode partilhar e trocar aqui por essa ferramenta, por essa plataforma que é o YouTube. Então, eu acho que é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu pretendo fazer mais mais vídeos dessa espécie de bate-papo, porque eu acho que eu vou fazer mais desses vídeos, assim, não com regularidade e tal, mas sempre quando eu sentir necessidade, sabe, de vir partilhar alguma coisa com vocês, eu acho que é legal. Acho que é legal não só ficar partilhando. Eu fiquei um pouco cansado de ficar partilhando, assim, tô pintando. Tô fazendo um monte de outros trabalhos que não tem pintura, eu vou ficar postando vídeo de pintura só pra mostrar que eu tô pintando? Não vou, sabe, assim, não vou, porque eu não preciso ficar fritando para criar coisas para a internet. Eu tenho que fritar para criar os meus trabalhos. A internet é o lugar dessa partilha. Ela não necessariamente é o lugar do trabalho, a não ser que tenha sido pensado para aquilo, tipo o vídeo que eu comentei do livro diário de fevereiro, Dias de Terror, que chama. É isso. Muito obrigado, mais uma vez, falando obrigado, mas é sempre muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, pela sua escuta. E é isso. Em breve tem novos vídeos. Grande abraço.